Quero saudar todos com a paz do Senhor. Pode tomar assento, irmãos. Glórias ao Senhor. Irmãos, curve sua cabeça um pouquinho. Curve sua cabeça um pouquinho. Vamos fazer mais uma oração, não invalidando a oração do teu servo, o nosso cooperador Marco, mas vamos falar com Deus mais um pouquinho. Senhor meu Deus, estamos diante da tua presença, Senhor. Meu Pai, não invalidando a oração do teu servo que nos antecedeu, pois a oração, Senhor, é falar contigo, e falar contigo é a melhor coisa que temos. Pai querido, tu sabes como eu me encontro, tu sabes, meu Pai, como a tua igreja se encontra, Pai querido, e o Senhor é aquele que sonda os corações. O Senhor é aquele, meu Pai querido, que sabe, Senhor, a cada um que está aqui nessa noite, a cada um, Senhor, que está assistindo pelas redes sociais. Pai de amor e de bondade, eu lhe peço agora, Senhor, usa a minha vida para que possa ser um instrumento em tuas mãos. Pai amado, às vezes não te escutamos, Senhor, às vezes não paramos para te escutar. Às vezes as correrias do dia a dia e as coisas cotidianas, Senhor, nos levam a não escutar ao Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nos dá toda a atenção, ó Pai, que possamos estar voltados para a Tua Palavra e que essa Palavra, Senhor, possa penetrar em cada coração, para que, Senhor, possamos aprender mais e mais de Ti. Fica conosco, abençoa nossas vidas, é o que eu te peço em nome de Jesus. Meus irmãos, abra vossas Bíblias, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. No seu capítulo 10, e no verso de número 46. Prometo, irmãos, que serei breve, só falarei aquilo que o Senhor colocar em meu coração. Marcos capítulo 10 e verso 46. Vamos fazer a leitura, irmãos? O cego de Jericó, uma palavra muitíssimo conhecida, e vamos falar um pouquinho mais do cego Bartimeu. Versículo 46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse o que chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Meus amados irmãos, nessa noite, só Deus sabe como você entrou aqui neste lugar. Só Deus sabe e conhece o teu coração, porque nós estamos servindo a um Deus vivo, a um Deus que tudo pode, a um Deus que tudo vê. O meu espírito, irmãos, nesta noite está alegre, mas a minha carne está fadigada. Hoje pela manhã a minha esposa saiu e eu passei um pouquinho mal. Eu tenho umas pedrinhas aqui no rim, e ela resolveu dar o ar da graça.
E aí ela vai se mexendo, né? Quem teve pedra nos rins ou quem já passou por isso sabe como é que é a dor e a crise que a gente passa, principalmente para nós homens, né, Marcelinha? E eu ali comecei a passar mal, irmãos, mas nós estamos numa fase lá no trabalho que nós precisamos toda a dedicação e atenção. Nós estamos numa outra posição e eu preciso de toda a atenção, toda a disposição. A demanda está muito alta e eu ali passando mal, não sei se meu filho ouviu os meus gemidos, e ali eu fui até o banheiro e fiquei ali por alguns minutos, mas só Deus sabe como a minha carne está hoje. Mas, irmãos, nós viemos falar um Deus hoje, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que muda situações, um Deus que pode fazer milagre agora, neste momento, um Deus que Ele está voltado com seus olhos e com seus braços abertos para esta igreja nessa noite. E esse Deus é tão lindo e tão maravilhoso, irmãos, que eu fico admirado com a atitude e algumas lições que o cego Bartimeu nos traz. É uma passagem bastante conhecida, bastante citada nos cultos. Porém, irmãos, às vezes nós não prestamos atenção no que lemos e no que ouvimos. Se você puder prestar atenção, Deus, a partir do momento que você entra na igreja, Deus já está falando contigo. Deus, Ele já está falando com você. Você viu que Deus já falou com você nessa noite? Nos hinos que foram louvados. E no primeiro hino nós já pedimos: fala, Deus. Fala, Deus. E Ele já está falando. A partir de Deus, é um Deus tão lindo e tão maravilhoso, que se você abrir os ouvidos espirituais nessa noite, você vai ver que no segundo hino, Ele já te responde. Ele já te fala o que você quer ouvir. No segundo hino, foi o hino: guia-me sempre, ó Senhor. Guia-me sempre, ó Senhor. Conduz os meus caminhos. E o que o Senhor está dizendo também nesta noite? Para aqueles que entraram na igreja e não prestaram atenção no que o Senhor está falando, Deus é um Deus tão misericordioso e tão bondoso, que Ele insiste em abrir os seus ouvidos. Ele insiste em que você ouça a sua voz. E aí, mais adiante, no hino das irmãs, ele fala assim: eu abro este mar e faço você passar. Às vezes, irmãos, a gente vem para a igreja por vir, por mero fazer um social. Às vezes nós viemos para a igreja para observar algo ou alguma coisa. Às vezes a gente vem para a igreja, e isto eu estou sendo bem enfático, porque eu estou dizendo, a gente vem para a igreja. Você precisa vir adorar ao Senhor. Tem um pastor que sempre dizia: o culto, ele começa no seu lar. Nós somos a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Se eu venho nessa noite apenas para olhar, apenas para observar, ou apenas para fazer algo que não condiz com a palavra do Senhor, a minha vida
cristã está sendo em vão. Algumas lições que esse cego nos deu nesse texto sagrado, e uma delas era a atitude. Atitude por quê, irmão Emerson? Porque pela narrativa que o texto nos dá, alguns evangelhos dizem, e alguns historiadores dizem que Jesus estava saindo de Jericó. Outros textos dizem que ele estava entrando em Jericó. Mas isso não importa muito. O que importa é que era a última vez que Jesus ia passar por ali. Era a última vez que Jesus ia passar por ali. Porque depois ele ia para Jerusalém e lá seria julgado e crucificado. Aquele cego, a princípio, ele estava com uma capa, e a capa era dada pelo governo para a identidade dele. Era para identificá-lo que ele era um mendigo, um pedinte. E quando Jesus ia passando, ele teve uma atitude, o que mudou a vida dele. Ele começou a ouvir que a multidão vinha, e por ouvir a multidão, ele viu que Jesus estava com a multidão. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Muitos seguem a Jesus porque o que ele fazia, porque ele alimentava, ele multiplicava os pães, os peixes. Não é diferente nos dias de hoje. Muitos seguem ao Senhor Jesus pelo que ele faz. Nós devemos seguir ao Senhor Jesus pelo que ele é e o que ele fez na cruz do Calvário por nós. Eu sempre digo isso, que era para você estar naquela cruz. Ai, se não fosse a crucificação do Senhor Jesus. Mas, irmão Emerson, o que você está falando? É verdade. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, todos nós hoje não tínhamos a certeza da salvação. Nós estávamos condenados, pois todos somos pecadores. Mas algumas atitudes, e aquela atitude em específico daquele cego, me chamou muito a atenção. Ele não tinha nada a perder, vivia na beira do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele estava à margem da sociedade, ele estava fora da sociedade. Um pedinte, ninguém o queria bem, ninguém o admirava, ele não tinha admiração da sociedade, dos seus amigos, dos seus colegas. Mas uma atitude mudou a vida dele. E eu faço uma pergunta nessa noite para a igreja: que atitudes temos tomado para que possamos mudar a nossa vida diante de Deus? Que atitudes temos tomado para que possamos se aproximar mais do Senhor? Que atitudes temos tomado para estarmos próximo à nossa salvação e à nossa morada celestial? Aquele cego resolve clamar. A única arma e a única coisa que ele tinha era a sua voz. E ele resolve clamar. E cada vez que ele era impedido, cada vez que ele era impedido de concluir o seu objetivo, ele clamava mais ainda.
Aí eu já estou na segunda atitude que ele teve. Primeiro, ele teve uma atitude. Ele falou, olha, ele parafraseando, isto é, pensando da forma que ele pensou, ele deve ter pensado assim: eu não posso mais ficar desta forma. Eu não posso mais ficar nesta zona de conforto. E o que é a zona de conforto, irmãos? É uma posição que estamos, aonde estamos confortáveis, aonde estamos, de certa forma, que ninguém mexe com a gente, eu estou bom aqui, sabemos que você tem potencialidade para fazer algo mais para o Senhor, mas eu não vou fazer, eu vou ficar quietinho e ninguém mexe comigo. Você está na zona de conforto. Aquele cego, ele teve aquela atitude de sair da zona de conforto. E uma das armas que ele teve é clamar. E o que ele fez? Ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele quis chamar a atenção de Jesus. Repito, ele não tinha mais nada a perder, mas ele tinha uma chance, uma oportunidade. Eu não sei, irmão, se ele sabia se era a última vez que Jesus iria passar por ali, porque depois ele não teria mais aquela oportunidade. E aí eu faço mais uma pergunta para a igreja: o que nós estamos esperando para tomarmos uma atitude na oportunidade? Quantas das vezes Jesus nos dá uma oportunidade? Quantas das vezes Jesus nos indica o caminho e às vezes nos tornamos como cegos? Sabe por quê? Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer ver as maravilhas que o Senhor Jesus tem para a sua vida. O pior cego é aquele que não quer ver que o Senhor Jesus é bom. Mas aquele cego, ele teve uma atitude e ele resolveu clamar e clamou. Ele não desistiu, queridos. Ele não desistiu quando ele foi impedido de chegar ao Senhor Jesus. A multidão falava: olha, para de gritar, que o mestre ele não vai te enxergar. Para de gritar, porque o mestre ele não vai te ver. Para de gritar, porque olha, ele não está te vendo. Quantas das vezes, irmãos, pessoas que estão ao nosso próprio lado tentam nos impedir de chegar à nossa bênção, tenta nos impedir de chegar aos pés do Senhor Jesus, nem que seja para tocá-lo, como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Nem que seja para tocar na orla das vestes do Senhor. Quantas das vezes, e eu acho que é a coisa mais grave, quantas das vezes somos impedidos por nós mesmos? Quantas das vezes o nosso próprio ego nos impede de chegar aos pés do Senhor? Tem uma passagem na Bíblia que fala que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Todos nós somos pecadores. E eu creio que há alegria no céu quando eu e você temos uma atitude errada, que nós chegamos aos pés do Senhor, ao nosso quarto, fechamos a porta e falamos com Deus: Senhor, pequei contra ti,
eu creio que há festa no céu, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quantas das vezes nós mesmos nos impedimos por causa de tantas coisas que temos entranhadas na nossa vida, e às vezes caminhamos e não chegamos a lugar algum. Precisamos fazer uma reflexão e aprendermos, e eu aprendi muito com esse texto sagrado. Primeiro, ele teve atitude. Segundo, ele aproveitou a oportunidade. Era a última que ele tinha. Eu creio que hoje eu estou pregando para todas as pessoas que já são evangélicas, que já aceitaram ao Senhor Jesus. Mas você que está nos assistindo, se ainda não tomou a decisão, pode ser que hoje seja a sua última oportunidade. Pode ser que a morte venha para você, ou que o Senhor venha buscar a sua igreja. Aceite ao Senhor Jesus. Aceite Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. E aproveite essa oportunidade. Outra questão que me chama a atenção naquele cego é que ele usou de inteligência. Por que ele usou de inteligência? Por que ele usou de forma inteligente os atos dele? Porque ele clamou. Ele não podia enxergar. No tato, ele não iria encontrar com o Senhor Jesus, porque a multidão que estava ali, aonde o Senhor Jesus andava, uma grande multidão seguia. Aonde Jesus está, algo acontece. E a multidão estava em volta ali, ele tateando, ele não poderia ver e sentir. Diferentemente daquela mulher do fluxo de sangue, que foi ali, tateou e segurou e tocou na orla das suas vestes. A diferença é que ele enxergava. E ele usou de inteligência e ele fez e falou: olha, eu vou clamar. Eu vou gritar cada vez mais forte, porque eu preciso chamar a atenção do Senhor Jesus. Eu preciso chamar a atenção do Mestre. Porque eu já ouvi que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva, e Ele pode me dar a minha bênção. Não sei se os irmãos sabem, mas aqueles que perdem a visão ou a fala, você acaba adquirindo, você acaba aguçando outros sentidos. E um dos sentidos, acredito eu, era o ouvido. Ele ouvia muito bem, e ele usou de inteligência e clamou. Será que nós estamos usando de inteligência? Será que o que falamos de nós mesmos, eu sou inteligente, e bate no peito? Será que realmente estamos sendo inteligentes? Será que realmente estamos buscando a face do Senhor? Faça uma reflexão. Uma outra coisa que chamou a atenção, ele usou de estratégia. Ele não deixou que aqueles impedimentos o deixassem de pegar a sua bênção. Ele rapidamente clamou, e quando ele viu que o povo estava falando para ele: olha, fica quieto, olha, não grita mais, o mestre não vai te ouvir, olha, não incomode mais o mestre. Ele cada vez mais clamou, cada vez mais falou, cada vez mais gritou para que Jesus ouvisse. E Jesus
Ele ouve o seu clamor. Por mais que as pessoas estejam em volta dele, por mais que pareça que ele não esteja atento. Você lembra quando ele estava ali, dormindo no barquinho? Para os discípulos parecia que ele não estava prestando atenção no que acontecia ao seu redor. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus, mesmo dormindo, Ele te dá a sua vitória. Mesmo dormindo, Ele tem o controle de toda a situação. Mesmo dormindo, para você pareça que Ele não está te vendo, para você pareça que Ele não está te ouvindo, para você pode parecer que Ele não esteja vendo a sua situação. Acalme um pouquinho, espere um pouquinho, mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá sobre a sua vida. Talvez não seja o tempo de você ganhar a sua vitória. Talvez Deus esteja te amadurecendo um pouco mais. Ah, irmão Hermes, mas esse amadurecimento está durando 38 anos. Você lembra daquele paralítico no tanque? 38 anos à beira daquele tanque. E quando chega a salvação, quando chega a cura na frente dele, o que ele faz? Ele aproveita a oportunidade? Não. Jesus pergunta para ele: ei, olha, queres ser curado? Ah, Jesus, não tem ninguém que me jogue no tanque, não tem ninguém que me transporte até lá. Às vezes nós estamos colocando desculpas, irmãos. Às vezes o Senhor Jesus está parado na sua frente, perguntando o que queres que Ele te faça. E às vezes desperdiçamos a oportunidade, desperdiçamos a bênção do Senhor, desperdiçamos aquilo que Ele quer nos dar. Aquele paralítico sim estava cego, não só estava paralítico do tanque de Betesda, mas ele estava cego também, e também surdo, porque ele não ouviu direito o que o Senhor falou. Você está entendendo o que Deus está falando para você nesta noite, queridos? Você está entendendo que Deus quer que você clame mais? Quer que você aproveite as oportunidades? Quer que você não desista da sua caminhada? Quer que você busque mais ao Senhor? Escute mais, ouça mais, fale um pouco menos. Procure entender o que o Senhor tem de bom na sua vida, queridos. Como no começo eu já falei, Deus é bom em todo tempo. Deus é maravilhoso. Ele não tem prazer na morte do ímpio, meus irmãos. E quando eu falo que Ele não tem prazer, é a morte física e também espiritual. Mas Ele não tem prazer, dirá aos seus filhos, que Ele chama de filhinhos, que Ele nos ama tanto. Ele quer que você enxergue, queridos. Primeiro olhe para você mesmo, para o seu interior, faça uma reflexão. E depois Ele quer que você pegue as oportunidades, que você use de inteligência, que você aproveite, porque pode ser a última chance. Pois Ele está ouvindo o seu clamor. Aquele cego, ele sabia o que ele queria. Quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele poderia responder: eu quero uma Ferrari.
Eu quero R$ 1 milhão. Eu quero ser presidente da mocidade da Assembleia de Deus. Mas ele sabia o que ele queria. Já pensou, Marcelinho? Se Deus te pergunta o que queres que eu te faça, e você pede uma Ferrari, Marcelinho? Jesus, hein, Marcelinho? IPVA, vem janeiro, IPVA, uma benção, né? Às vezes, querido, a Bíblia fala que nós não sabemos pedir. Deus, ele sabe tudo que você necessita. A Bíblia fala que nós não sabemos pedir, mas ele já sabe tudo o que você necessita. Por ele saber tudo o que você necessita, meus irmãos, o que ele quer da gente? Atitude. Ele quer que a gente saia da zona de conforto. Ele quer que a gente clame mais, porque o clamor faz você se aproximar de Jesus. Jesus vira para aqueles discípulos e fala: olha, busca aquele cego. Talvez alguns na multidão possam até perguntar: mas Jesus, ele está te incomodando porque ele está gritando. Jesus, ele está te incomodando, deixa aquele cego para lá. Os discípulos vão até ele, o trazem até Jesus, e aí a pergunta crucial: o que queres que eu te faça? Ele sabia o que ele queria, meus irmãos. Diferentemente daquele cego, daquele paralítico, ou melhor dizendo, que estava há 38 anos naquele tanque. Porque quando Jesus perguntou: queres ser curado? Aquele paralítico não soube responder. Ele parece que não sabia o que queria. Mas aquele cego, ele diz: eu quero ver, eu quero ter vista. Algumas outras traduções: eu quero ver, eu quero ter vista. E Deus abre os olhos daquele cego. E como é maravilhoso, meus irmãos, quando nós temos fé, e quando nós buscamos ao Senhor Jesus, e Ele faz essa pergunta. Quão maravilhoso é quando o Senhor pergunta para a gente: o que queres que eu te faça? Mas essa pergunta, ela dependeu de todas as atitudes que aquele cego teve, de tudo aquilo que já foi falado nessa noite. Que possamos nesta noite, queridos, ter fé para receber o que queremos, ter fé para podermos seguir ao Senhor Jesus, ter inteligência ao pedir algo, ter inteligência nas nossas atitudes, ter fé em estar buscando mais e mais a presença do Senhor. Meus queridos, que os irmãos possam nesta noite clamar mais, buscar mais, e que possamos nesta noite sair da zona de conforto, que possamos nesta noite buscar mais ao Senhor Jesus, trabalhar. E creia, queridos, que Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Ele está vendo tudo, Ele está olhando tudo. Os teus olhos estão latentes e patentes a todas as coisas. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe